Senhor nos agracie com um sábado de paz, repleto da sua presença. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Parashá Kitetse. Parashá Kitetse, Deuteronômio, capítulo 21, 10 até o 25 de 19. Certo? Essa é a Parashá de estudo dessa semana. E nós estamos abordando a quarta aliá, né? Deuteronômio capítulo 23, do verso 7 até o verso de número 24. Correto? Então, para darmos início ao nosso estudo aqui, gostaria que vocês compartilhassem um pouquinho comigo sobre o que vocês conversaram na segunda-feira. Na segunda-feira eu estive com os adolescentes, nós estávamos ainda na Parashá Shoftim, falando um pouco sobre os juízes, mas eu gostaria que vocês compartilhassem um pouquinho comigo, para eu entender também o que vocês conversaram, para que a gente possa dar início na nossa conversa aqui. Quem que vai começar? Pode falar, Alessandro. Então, na segunda-feira nós vemos sobre manter o acampamento limpo, regras sobre pureza, a proibição de prostituir, proibição de cobrar juros do irmão e a obrigação de honrar os votos, né, ao Senhor. Muito bacana, muito bacana. E o que vocês viram sobre a pureza do acampamento? Sobre o que vocês conversaram ali? Porque é interessante que a Parashá Kitetse, ela é uma das paraxás, embora não seja tão longa, ela é uma das paraxás que concentra-se o maior número de mitzvot, né? O maior número de mandamentos nós encontramos dentro dessa paraxá. E é interessante como Moshe, agora Moisés, está abordando essa questão do cotidiano do povo de Israel e como isso deve ser vivido, né? O que vocês conversaram sobre a pureza do acampamento? Expliquem para mim um pouquinho sobre o que vocês falaram sobre a pureza do acampamento. Uma das coisas que eu achei, meu Deus, tão incrível é quanto a eles estarem preocupados. Não é que eles estavam preocupados, mas o Senhor fala, ó, vocês precisam fazer isso. Quando eles fossem fazer as necessidades diárias deles, que eles tinham que fazer um buraco. Então, eles tinham que estar sempre preparados, gente. Se a gente reclama de levar um lenço no bolso, eles tinham que levar, era tipo uma pazinha, né? Que eles fizessem aquele buraco e ali enterrassem, deixassem tudo certinho, e tinha que ser feito. Não... Então, eles tinham que fazer esse buraco antes para eles fazerem e depois ter o cuidado de tampar. E hoje a gente tem tudo de... Nossa, tudo é tão fácil, né? Aí, sabe o que eu lembrei? Eu sei que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Se bem que tem, mas quando foi o tempo dos pães sem fermentos, quando foi para fazer a limpeza, da gente tirar todo o fermento da casa, eu achei tão difícil. Eu falei, meu Deus, não vou conseguir. Deve ter alguma coisa ali naquele freezer. Deve ter não sei o quê. Esse ano eu não vou fazer. Aí eu falei, meu Deus, como a gente anda num comodismo, que o Senhor vai falar, mas olha, Salete. Não é, pastora? Eu achei incrível isso. Porque olha que coisa mais difícil. Você hoje é tanta facilidade, e aí você acha difícil. E o tempo deles era tudo tão difícil. E eles faziam, né? E assim eram as comidas, tudo que eles faziam. Tudo que eles faziam era difícil. Tudo era difícil, né? Então, eles obedeciam, porque eu acho que havia muito temor, né? Aí entra um todo. Aí eu estou falando mais desse da limpeza por conta do acampamento, né? Mas é bem complicado. Aí acho que por isso que na palavra de Deus ela vai ter com as formigas, seu preguiçoso. Porque não podia ter preguiça, não, né? Tinha que levar tudo muito a sério e à risca, né? Muito bom, muito bom.
E esse é um texto que sempre me chamou e continua me chamando muita atenção. Hoje pela manhã eu estava relendo aqui e meditando sobre esse texto, e eu quero ler esse pedacinho com vocês, tá? Então, Deuteronômio capítulo 23, do verso 9 até o verso de número 14. Diz assim, ó: quando estiverem no acampamento, em guerra contra seus inimigos, não façam nenhuma coisa ruim. Se houver entre vocês um homem impuro por causa da ejaculação noturna, não sairá do acampamento. Ele sairá do acampamento, não entrará nele. Quando a tarde chegar, ele se banhará em água e depois do pôr do sol poderá entrar no acampamento. Mantenham também uma área fora do acampamento para ser usada como lugar onde se façam as dejeções. Incluam uma pá no seu equipamento e quando vocês fizerem suas necessidades fisiológicas, cavem em primeiro lugar um buraco e depois cubram o excremento. Pois o Senhor, o seu Deus, anda pelo seu acampamento para resgatá-los da mão de seus inimigos. Portanto, o seu acampamento deve ser um lugar sagrado, deve ser kadosh, deve ser santo, diz a palavra do Senhor aqui. E, como eu falei, é um texto que sempre me chamou muita atenção e eu estava meditando nele sobre essa manhã, pela essa manhã eu estava meditando nesse texto e é interessante para nós entendermos algumas coisas. O contexto que está aqui, Israel está indo para a peleia, para a guerra, né? Verso de número 9 nos mostra isso. Quando estiverem no acampamento, em guerra contra os seus inimigos. E é interessante que, se nós pararmos para pensar numa rotina de como deveria ser esse acampamento, o povo de Israel em guerra, o inimigo adiante, todo aquele alvoroço de guerra que poderia estar acontecendo ali, a Torá, ela muda um pouco a direção da batalha e traz para algo mais pessoal. Vocês conseguem perceber isso no texto? Vai falar sobre o homem, né, a impureza do homem, vai falar sobre até a forma como nós devemos nos organizar em relação ao acampamento ali. E o mais interessante é o verso de número 14, que diz assim: pois o Senhor, o seu Deus, anda pelo seu acampamento para resgatá-lo das mãos dos seus inimigos. Portanto, o seu acampamento deve ser um lugar sagrado. O que vocês entendem sobre esse contexto aqui que eu acabei de explicar para vocês? Porque é algo do cotidiano do povo de Israel ali, o que está acontecendo. Pode falar, Pablo. Bom dia a todos aí. É interessante esse texto aí, como ele termina, né? Do verso 14, né? Ele se envolverá de ti, ou seja, ele não vai visitar você se achar alguma coisa desse tipo no meio. Parece ser que manter a santidade e a pureza ritual dentro do acampamento é a garantia de que Deus esteja conosco e de que Deus estabeleça o seu pacto, sua aliança e sua promessa no nosso meio. É isso que eu vejo nesse texto. É muito interessante, estive lendo ele, justamente você tocou, e é bem interessante, tá? Realmente, ele é um texto muito interessante, porque pensa só, nós estamos no livro de Devarim e Moshe começa a falar sobre o cotidiano, de como deve ser vivido agora que o povo entrará na terra que o Eterno deu a Israel como herança. Moshe está abordando várias áreas do cotidiano do povo de Israel
e entra num assunto aqui que é um assunto de guerra, um assunto de batalha. E trazendo para nós hoje, é interessante de nós pensarmos, porque a Torá fala para nós que o Eterno habita no Mishkan, no tabernáculo, né? O Eterno fala ao povo de Israel: construam um Mishkan para mim, para que eu habite no meio de vocês. Mas quando nós olhamos a forma estratégica como isso acontece, a palavra fala, a Torá nos diz que o Mishkan estava no meio do acampamento, em volta estava o acampamento dos levitas, e em volta do acampamento dos levitas estava o acampamento do povo de Israel, correto? Então, a presença do Eterno está no Mishkan. Mas o texto aqui nos fala que o Eterno ele anda no meio do acampamento do povo de Israel. E isso é interessante para nós pensarmos. Eu estava meditando sobre isso, porque a presença do Eterno, ela não está condicionada a um ambiente como o Mishkan. Ela sai do lugar religioso e entra no cotidiano do povo de Israel. Ela sai deixa eu usar essa palavra, ela sai das quatro paredes da igreja e vem para o nosso cotidiano, para dentro da nossa casa, para dentro do nosso trabalho, para dentro da nossa rotina. E é isso que o texto está mostrando para nós. Algo tão simples quanto a necessidade do homem, quanto as nossas necessidades fisiológicas, algo que é corriqueiro, algo que acontece diariamente nas nossas vidas, precisa ser tratado como santo. Porque a ideia aqui da Torá não é transformar a presença de Deus, levar a presença de Deus somente para o espaço religioso, mas é de preparar o ambiente em que nós vivemos para receber a presença dele. Vocês estão conseguindo me entender? Vocês me entendem? Então, vocês estão conseguindo acompanhar o meu raciocínio? Perfeito, perfeito, perfeito. Tá todo mundo aí dando um joinha, ó. Bacana, bacana. Então, o texto, quando eu estava meditando sobre isso, é interessante porque a Torá está falando de algo natural para nós. Parte fisiológica, as nossas necessidades. Mas o verso de número 14 começa e termina falando sobre a presença de Deus no meio do povo e sobre manter esse acampamento santo, né? Então, a presença de Deus sai da esfera do tabernáculo, sai daquela esfera, daquele espaço religioso, vamos se dizer assim, que é onde o povo ia levar as suas ofertas, o sacerdote tinha ali tem toda ali a sua dedicação, o seu envolvimento de trabalho, um local separado, vamos se dizer assim. Mas a Torá ela sai dessa esfera e entra no cotidiano do povo de Israel. E isso é interessante para nós pensarmos, porque a pergunta que eu quero fazer é: será que o ambiente em que nós estamos, o nosso cotidiano, está preparado para receber a presença do Eterno? Porque é interessante, justamente nesse mês, o mês de Elu, tem uma expressão muito bacana que diz: o rei está no campo, né? O rei está no meio de vocês. E é justamente essa ideia que a Torá traz aqui. Então, a pergunta que eu quero fazer para vocês é: será que o nosso cotidiano, o nosso dia a dia, está preparado para receber a presença do Eterno? O que vocês me falam sobre isso? O que nós podemos extrair aqui? Pastor, muito tremendo isso. O Senhor, ele
ele é tão tremendo que a cada dia ele fica te mostrando, ó, é assim, porque ele conhece os nossos pensamentos, né? E eu estava meio assim, em não colocar as velas do Shabat. Aí ontem eu ouvi falando sobre o significado dessas velas e tirando justamente aquilo que o meu pensamento levava por conta do que eu conheci, né? Quando eu não conhecia a Torá e as coisas profundas que há nela, né? E aí, diz que essa vela, aí falou todo o preparar, né? Eu até postei lá no grupo da igreja. Todo preparar, quando o seu marido chegar do trabalho, a mesa já estar posta, e a esposa já preparando, daí como que acontece, o que a mulher faz, por que aquelas duas velas, o significado delas não é nada místico, não é querendo invocar um espírito ou uma força, mas é a luz do mundo, que é Jesus, né? Que é o nosso eterno e poderoso Yeshua. E aí, desculpa um pouquinho que as crianças aqui em casa estão gritando, oh meu Deus. Tranquilo, tranquilo. E aí o Senhor veio me mostrando a importância de cada coisa, o que a mulher faz, né? E você, tipo, prepare a casa. Não é que o Senhor não estava aqui já, né? Porque o Senhor, eu falo, Senhor, essa casa é sua. Mas ela está preparada para ele, né? Fazer o que ele quiser, para agir, ou tem coisas que a palavra de Deus fala que o pecado faz separação entre o homem e o Senhor, né? E então ontem foi uma coisa muito tremenda, muito, eu queria ouvir mais, e daí eu ficava imaginando, eu falei, Senhor, eu quero preparar a minha casa, eu quero fazer do jeito que o Senhor quer que eu faça, eu quero tirar qualquer dúvida que existe na minha mente, e coisas tão terríveis que você fazia, e você não ficava pensando, mas isso não é certo. E hoje, o que é o certo, você questiona, entende? Então, quando você falou da presença, eu lembrei. Daí essa vela que é acesa, você trazendo a luz do Senhor aos seus olhos para que você veja diferente tudo que você vê, né? Assim, foi muito tremendo. E eles vieram aqui em casa, os meus filhos, né? Meus netos. E aí, quando eles chegaram, estava pronto. Daí eu falei, agora está tudo certo. Daí a gente sentou e começou aquele momento de Shabat. É muito tremendo. Foi muito bom ontem, porque o Senhor tirou essa dúvida. E a cada dia ele tira. Se você buscar, se você estiver aberta, ele faz e ele te mostra, porque ele sabe do seu coração, da sua mente, dos seus pensamentos, né? Então, ele prepara primeiro você para poder arrumar a casa, né? Muito bom, Salete. Muito bom, e é isso mesmo, né? Porque a presença de Deus é interessante porque ela redefine, ela reorganiza esse espaço que nós achamos comum. É o que a Torá está dizendo aqui. Vamos tentar imaginar isso daqui, o acampamento do povo de Israel. O Senhor está falando, quando vocês estiverem em guerra, imagina só, como que é o cotidiano da nossa vida quando nós temos as nossas guerras para travar, né? Nós estamos em guerra constantemente contra nós mesmos, contra os nossos desejos, as nossas vontades, contra o mundo lá fora, diante daquilo que nós precisamos fazer, diante daquilo que nós precisamos organizar, diante daquilo que nós precisamos alinhar, nosso trabalho, os afazeres dentro da nossa casa, a educação dos nossos filhos, em tudo aquilo que nós precisamos fazer, em tudo aquilo que se torna rotina para nós, né? É interessante que a Torá ela está falando, olha, vocês estão num local que pode ser rotineiro para vocês, que pode ser corriqueiro para vocês, mas a presença de Deus ela precisa organizar esse espaço comum. A vida de vocês, embora vocês estejam em guerra, isso não é pretexto para que a presença de Deus não esteja. Entende? Porque nós, muitas vezes, queremos deixar a presença de Deus naquele espaço que nós achamos que é mais religioso, sabe? Sabe quando nós vamos à igreja, quando nós nos colocamos ali,
e tudo mais, olha, a presença de Deus aqui. E nós nos organizamos para isso, nós transformamos aquele lugar num ambiente para receber a presença dele. Nós nos colocamos a essa disposição para recebermos a presença dele. Mas e o espaço comum das nossas vidas? O lugar comum onde nós estamos inseridos? Porque a palavra de Deus fala, olha, pois o Senhor, o seu Deus, anda pelo seu acampamento. Ele não está somente ali no tabernáculo, no mixicano, mas agora ele está no meio do acampamento e não é estar parado. Essa palavra, esse verbo aqui, ele anda pelo seu acampamento, é justamente esse sentido dele estar em movimento ali, né? Então, a Torá começa falando de um acampamento que está em guerra e depois ela já parte para as nossas necessidades fisiológicas, algo tão simples quanto nós irmos ao banheiro todos os dias, né? Porque nós temos essa ideia de que essas necessidades, todas essas situações que nós passamos durante o dia a dia, não somente as nossas necessidades fisiológicas, mas de todos os nossos afazeres, nós temos a ideia de que isso não pode ser santo. Isso não é espiritual. Mas a Torá já nos fala uma coisa diferente aqui. Vocês conseguem entender pelo texto? Vocês conseguem linkar essa ideia que está sendo revelada para nós aqui na Torá? Algo tão simples quanto o nosso fazer nós precisamos preparar esse ambiente para que a presença de Deus esteja ali. Porque caso ao contrário, como o Pablo falou, né? Caso ao contrário, diz o seguinte, olha, pois o Senhor anda no meio do seu acampamento para resgatá-los das mãos dos seus inimigos. Portanto, o seu acampamento deve ser um lugar sagrado e não deverá haver nada indecente em seu meio. Caso contrário, ele se afastará de vocês. Né? Olha que interessante. Porque nós temos, como eu acabei de falar, nós temos essa ideia de que Deus ele está presente somente naquele lugar religioso que nós preparamos. Na nossa comunidade, aonde nós nos reunimos ali com aquela intenção de atrairmos a presença do Eterno. Mas dentro do algo comum, como nós temos santificado isso? Pode falar, Pablo? Então, justamente essa última palavra que tu falou aí, Joel, é a que vem na minha mente, né? Nossa mente finita, né? Ela tem a tendência de declarar que a santidade, ela não está nessas coisas, que a santidade, ela se enquadra somente no templo, nos rituais, de um cordeiro sacrificado, de um boi sacrificado, de um altar feito, né? Um altar que, né? Onde leva lenha, onde leva fogo, e muitas vezes o próprio templo somos nós, né? Então, às vezes, nossa mente finita, ela enquadra Deus dentro de uma caixa, e nós acreditamos que ele não está no nosso dia a dia, né? E a garantia de que nossas vitórias cheguem é que justamente quando nós temos o nosso arraial do nosso campo espiritual, pessoal, lembrando que somos almas viventes dentro de um templo, é justamente essa. É justamente a vitória é certa quando esse campo está limpo, né? Está purificado, né? Isso veio à minha mente, aquela palavra que diz que sem santidade ninguém verá o Senhor. Então, como que há um caminho a ser traçado, né? A ser caminhado, e que sem santidade, no cotidiano, no simples, o Eterno não se manifesta, né? O Eterno não compactua com trevas, o Eterno não compactua com impureza, né? Então, esse é o chamado de coisas pequenas, das mais pequenas às maiores, né? Então, é mais ou menos por aí o que eu penso quando você fala isso aí, Joel. Muito bem, Pablo. Pessoal, compartilhem comigo. Eu falei bastante já, né? Eu falei bastante, às vezes eu esqueço que nós estamos aqui para compartilharmos, né? E eu vou falando, porque eu vou olhando para tudo isso daqui e é muito interessante. Fala comigo, Alessandro.
Pastor, eu pensei mais ou menos nesse mesmo sentido aí que o Pablo falou agora, que é interessante por mais que o Eterno é misericordioso conosco, e Ele é, mas se nós não andarmos na linha, como que a gente vai querer uma vitória, né? A gente está na batalha ali, Ele é muito misericordioso conosco, mas se não andarmos reto, a hora pode chegar, né? Então, isso serve para uma reflexão para os nossos dia a dia, né? De, de sempre, por mais que somos humanos, que erramos, mas tentarmos e andarmos reto perante a palavra dele, né? E uma outra coisa também que eu acho que esses pontos que aborda nessa quarta alial, eu acho que eles se ligam um aos outros. Eu estava pensando muito aqui sobre a prostituição, mas eu não vou sair agora do ponto que o pastor saiu, senão vai ficar meio complicado. Não, realmente, sim, a ideia, a construção do texto ali, como eu falei, ela está abordando tudo aquilo que é cotidiano para nós. Então, elas se ligam sim, tá? Elaine, Shalom, shalom, povo de shalom. Deus. Eu estava pensando nesse manifestar de Deus cotidiano, porque quando a gente olha para a história da igreja, a gente vê que quando Roma se apodera, né, do cristianismo e tenta tornar ele universal, mas dentro dos seus padrões, trazendo sincretismo para dentro da igreja, enfim, uma das coisas que Roma deixou bem claro é que Deus estava ali, através, né, dos líderes, tanto é que o povo não tinha acesso às escrituras, era somente ali na missa, ninguém tinha acesso à palavra, enfim. Então, a igreja, ela vem trazendo essa herança de que somente, no caso ali, né, o pastor, o padre, enfim, e você é indigno, você não pode, enfim. Então, muito essa coisa da presença de Deus ser, ser tão santa que nós, assim, né, as pessoas que estão ah, no seu dia a dia ali, participando de uma missa, participando de um culto, só pode receber através do líder, enfim. Então, eu acredito que isso é uma cultura que foi estabelecida principalmente através da Igreja Católica, e aí o povo gostou dessa ideia de não trazer a presença de Deus para o seu lar. Mas olhando para o texto nos tempos bíblicos ali de Moisés e tudo mais, eu vejo assim que o povo teve muita dificuldade de entender o que Deus estava fazendo a respeito do tabernáculo, a respeito, né, da questão de quem poderia entrar ali no Santo dos Santos, eram os levitas, somente os levitas que poderiam servir ali. Então, as pessoas começaram a ter as suas interpretações sobre a presença de Deus nas suas vidas, a presença de Deus no seu lar, a presença de Deus no meio do acampamento. E aí vem, a história da igreja vai se desenvolvendo dentro dessa ideia de que somos indignos e somente os santos, no caso, o sumo sacerdote, o sacerdote, que a gente diria pastor e padres, enfim, eles que são dignos. Eu me lembro que uma vez um pastor disse assim, num aconselhamento: um dia você vai chegar no meu nível de santidade, você vai entender aquilo que eu estou te falando. Então, assim, então a gente vai deixando muito Deus de lado porque a gente se sente muito indigno, né? E essa ideia cresceu dentro da igreja. E por isso eu vejo uma das dificuldades, que nem a Salete comentando do Shabat, né? Que é uma preparação do lar. É uma preparação que começa já no domingo, durante toda a semana, e na sexta pela manhã a gente
vai preparando o nosso lar, porque eu acredito que é didático isso também, para a gente entender como que Deus se agrada de estar no nosso lar, um ambiente limpo, uma comida bem feita, um jantar gostoso, agradável para servir o nosso marido, os nossos filhos. E daí a gente percebe o quanto as pessoas têm dificuldade de celebrar o Shabat na casa delas, né? Eu vejo ali pela Beit, era tão bom ali na igreja e o quanto foi complicado para nós transferirmos para o lar, porque é os bloqueios, né? A presença de Deus é diferente na igreja. Então, assim, falei um pouco de tudo, mas leva a gente a refletir tudo isso, porque para mim foi um processo, né? De ficar em casa e celebrar o Shabat na minha casa com meu esposo e os meus filhos. Isso é presença, é a santidade de Deus se manifestando, a luz de Yeshua brilhando e trazendo a minha memória, porque às vezes a gente não para pensar que Yeshua é a luz e Ele quer iluminar o nosso lar, Ele quer que o nosso lar não esteja em trevas, mas e aí a gente tem aqueles bloqueios, a presença de Deus se manifesta lá, não aqui. Muito bom, Ellen, muito bom. Isso mesmo. Alguém quer compartilhar mais alguma coisa conosco? Por favor, deixa eu ouvir vocês. Shalom, meus irmãos. A Zete engrossou um Ei. pouquinho a voz. Shalom, Ney. Não, é que eu tô com o celular dela, a gente tá junto. E tremendo, gente, tremendo, gente. Esse debaixo da árvore nos traz muitos ensinamentos, né? Primeiro, refletir na parte interior, né? Depois, expressar isso nos lugares. E a questão que Deus é tão soberano que o que a gente tem aprendido, que a sociedade tem nos colocado, é tudo superficial. Tudo assim, numa semana a gente aprende a fazer uma coisa, ó, cuidado com isso, Deus não se agrada disso. Então a gente fica tão assim alienado, né? E aí ouvindo a Salete, ouvindo o Alessandro, agora por último a pastora Ellen, e assim o que eu aprendo muito com isso é a questão de os detalhes que Deus tem para o seu povo. Deus daquilo que é diário, né? Nosso cotidiano, que nem você mencionou, pastor, que é muito tremendo. E desde o dia daquilo que a gente tem que, porque o nosso lar, ele vem a ser o nosso, digamos, né, hoje, nosso campo de batalha, né? Aqui a gente chora, aqui a gente se alegra, aqui a gente é o que é dentro do nosso lar. E Deus nos instrui, prepara o teu acampamento, prepara o teu lar. Então é muito sobrenatural, né? A gente saber que Deus nos ama, nos ensina, nos instrui, porque é só Ele, né, que nos ama, nos instrui e que sabe das nossas dores. Então, muito tremendo. Deus abençoe muito. Amém, amém, Ney. É justamente isso, né? O nosso cotidiano é o nosso campo de batalha, né? E falando em batalha, falando em guerra, como que é um cenário de guerra? Quero que vocês me falem rapidinho, assim, vão abrindo o áudio e falam assim, é isso, é isso, é isso, em frases curtas. Fala para mim, como que é um cenário de guerra? Pode falar, Alessandro. Acho que um cenário de guerra, no nosso contexto de hoje, eu acho que é quando a gente deixa se assimilar, deixa o santo competir com esse sistema que corrompe, que tira a nossa pureza, né, de alinhamento com o eterno. Beleza. Júlia, Graciela, Diego, deixa eu ver quem mais está aqui conosco, Maria Luísa, Alceu, Bira, Malva, Ettore. Como que é esse cenário de guerra? Como que é um cenário de guerra? Pode falar, Graciela. Eu estou escutando atentamente. Eu não queria falar hoje, eu sempre falo, digo, não vou deixar outro falar. Não, por favor. Porque, meditando, né,
que os outros têm, o que o Senhor tem. E como vocês comentam aí, pegou os ganchos, né, que sempre aparece, né? Mas o Senhor sempre nos fala individualmente a cada um de nós. Isso é tremendo. Para mim, o nosso cenário de guerra é o nosso dia a dia, né? Nosso dia a dia, eu acho que nem quando nós dormimos, não, nós também estamos em guerra. É tremendo isso. Porque se golpeia na porta, vem uma pessoa, se saímos na rua, se vamos no mercado, se vamos numa reunião, tudo é cenário de guerra, né? Porque nós vamos conviver com pessoas que não têm o mesmo alinhamento nosso. É muito difícil encontrar o mesmo alinhamento nosso. Então, nós vamos confrontar sempre, mesmo no espírito, né? Sem abrir a boca, o nosso espírito percebe a confrontação da guerra espiritual que há. E nós dependemos muito de um tema que está aqui nesta paraxá, profundamente, né, da santidade. E algo que vocês falaram e eu meditava enquanto conversaram, a santidade naquele momento de privacidade, aquele momento íntimo. O Senhor teve cuidado com deixar claro isso, não? Porque mesmo aí ele está presente e nós temos que ter um ponto que ele nos leva ao máximo, para que nós entendamos o máximo de santidade que nós temos que ter. Aún nesses momentos de privacidade, de intimidade que nós temos. E outra coisa que a mim me tocou muito dessa paraxá, eu meditei muito nesta semana, eu compartilhei o lunes, é o tema das ofertas. A oferta santa ao Senhor. O cuidado que deve ter a congregação, mas também o perigo daquele que dá uma oferta em desagrado ao Senhor. E ele me levou lá ao começo, na oferta de Caim e Abel. E não era feia a oferta de Caim, era uma oferta linda, mas o que havia no coração dele? O Senhor conhece o coração, o Senhor sabe o transfundo. Nós não, mas ele sim. Então, uma oferta que não é agradável ao Senhor é uma oferta que ofende ao Senhor. E é algo que nós temos que ter muito cuidado com isso. E me levou a rever as ofertas, porque ele não aceitava e porque ele exigia uma oferta lá no templo. Os animais tinham que ser perfeitos. Eles não podiam ter um corte, não podiam estar feridos, não podiam ter uma mancha, eles tinham que ser perfeitos. E Isso mesmo. aqui também ele fala nisso, ou seja, a santidade em todas as nossas atitudes, em todas as nossas ações. Agora, o que nos leva a isso? É estudar a Torá, porque ela nos confronta. Se nós estamos estudando a Torá e aparece alguma coisa que nos confrontou, aí nós temos que rever isso e fazer chuvar. E eu entendi por que muitas pessoas não aceitam, porque é o orgulho de não renunciar ao pecado, não renunciar a essas coisas que não agradam ao Senhor. Isso é que eu vi nesta porção, irmão. Muito bom, Graciela. Salete, a irmã Maria Luísa comentou ali também que o cenário de guerra para ela é estar revestida da armadura de Deus. Muito bem, Salete. Para mim, hoje é entender e viver a vontade do Eterno. Depois de tantas coisas que nós
que nós tínhamos como costume, como verdade, tirar e entender isso e viver, é um confronto todo dia, não, todo dia. Então, para mim é isso. Amém. Olha que interessante, um cenário de guerra é um cenário que nós estamos em alerta, nós estamos pensando, olha, o inimigo está ali na frente, a qualquer momento ele pode nos atacar, ele pode vir pelos flancos, ele pode usar de alguma estratégia, então nós precisamos estar em alerta. Mas o interessante desse texto, porque prestem atenção, o verso de número 9 começa falando o seguinte: olha, quando vocês estiverem no acampamento, em guerra contra os seus inimigos, e esses inimigos não são inimigos somente físicos, esses inimigos eles podem ser o nosso cotidiano, o nosso dia a dia, até nós mesmos, como nós falamos aqui. É interessante que, para nós pensarmos aqui, porque muitas vezes nós estamos na guerra do dia a dia e esquecemos de organizar o nosso acampamento. Esquecemos de organizar aquilo que é tão importante. Porque Deus fala, mesmo em meio à guerra, a guerra não pode ser uma desculpa para que o acampamento de vocês seja desorganizado. Imagina comigo, nós estamos em guerra e dentro da guerra parece ser justificado. Olha, nós estamos em guerra, eu não tenho tempo para isso. Olha, nós estamos em guerra, eu não vou me atentar a isso. Olha, nós estamos em guerra, então depois eu resolvo. Vocês estão me entendendo? Porque muitas vezes nós usamos das diversidades, dos conflitos do dia a dia para justificar muitas coisas que nós deixamos de fazer. Mas o Eterno está ensinando o seu povo, olha, mesmo diante da guerra, mesmo diante dos seus inimigos, eu estou no meio de vocês. E esse acampamento precisa ser organizado de tal forma para que eu não me afaste de vocês. Então, estar em guerra não justifica de vocês transformar o ambiente em que estou numa bagunça. É mais ou menos essa a ideia aqui. É mais ou menos essa, porque a nossa rotina, ela nos envolve de muitas formas. Ela toma o nosso tempo, ela toma os nossos esforços, né? Ela nos requer atenção de muitas formas diante daquilo que nós fazemos, mas isso não pode ser desculpa para transformarmos aquilo num ambiente onde a presença de Deus está. Entende? Nós não podemos deixar a presença de Deus somente naquele espaço religioso. Porque nós nos organizamos para estarmos na casa de Deus, nós nos organizamos, nós fazemos tudo para estarmos ali na presença do Senhor, mas essa presença do Senhor, ela precisa estar no dia a dia das nossas vidas. Então, nós não podemos criarmos desculpa, falar, olha, não deu para fazer, porque eu tive um dia muito apressado. Não deu para continuar, porque eu estava em guerra contra o meu inimigo. Vocês entendem? O Senhor, Ele está falando para o povo de Israel, preparem tudo, deixe tudo organizado. Né? Desde da rotina de vocês, algo tão simples quanto a nossa necessidade fisiológica, precisa manifestar a presença de Deus. Em tudo. Porque entende que a pressão que nós temos no dia a dia não cancela a santidade que nós devemos ter. A pressão do dia a dia, as nossas batalhas, não podem ser desculpa para nós deixarmos a santidade de Deus de lado. E isso é importante para nós. E outra coisa interessante dentro desse texto é que nós temos uma ideia, aqui quando nós lemos de uma forma superficial, essa organização do acampamento parece ser algo limpo, algo organizado, algo extremamente
zelado, cuidado, mas nós precisamos pensar. Uma casa extremamente limpa e organizada é santa? Uma igreja bem organizada, limpa, com seus objetos todos, tudo no lugar, é santo? O que vocês me falam? Não é garantia de que seja santa. Pode ser, talvez tenha significado de pureza, mas não sei se é santa. Muitas vezes tem coisas que falam a respeito da santidade nas nossas vidas, inclusive a ordem, porque Deus é um Deus de ordem, né? Quando a nossa vida tem ordem, a gente mostra, transparece um grau de santidade, mas não necessariamente é garantia de santidade. Muitas vezes a gente pode fazer tudo o que é correto. Saul fez isso, pegou os bodes lá, os boi para sacrificar em nome do Eterno, mas o Eterno tinha falado que não era para fazer isso, né? Então, às vezes é perigoso. Eu não sei se é por essa linha mais ou menos por aí, Joel. Desculpa que eu te cortei aí. Não, e é isso mesmo. Entendeu? É justamente isso que o Pablo falou. Às vezes nós queremos dar uma ajeitada nas coisas, deixar bonitinho, deixar tudo acertadinho, mas a santidade envolve muito mais do que a parte estética. E o Eterno não está falando da parte estética do acampamento. Olha, a grama precisa estar bem cortadinha. Cada objeto precisa estar no seu lugar. Isso é importante? É importante. Mas, acima disso, envolve disciplina, envolve ordem, envolve justiça, envolve respeito, envolve limites, porque a santidade, ela engloba todas essas áreas. Tá? A santidade, ela envolve tudo isso. Tá? Aparência de verdade. Né? O Alessandro colocou ali, tem essa aparência de verdade, tem essa aparência de santo. Mas será que é? Pode falar, Salete. Eu falei que eu estou lendo o livro de Reis, né? E eu estou impactada com as repetições de erros, de pai para filho. Mas o que eu mais estou impactada é que Salomão era um homem tão sábio. E ele fez, meu Deus, que coisa mais linda, tudo que Salomão fez, né? E o templo lindo que o Senhor deu isso para ele. Os sacerdotes estavam ali cuidando do templo, mas ele desfocou. E aí, por conta de querer fazer as vontades da carne dele, né, ele deixou que aquelas mulheres fizessem aqueles altares, e ali ele se perdeu. E aí você vê que Roboão vem na mesma linha. E aí o Senhor, né, traz Jeroboão, que, meu Deus, ali vira uma coisa que eu falo, Deus, como que o Senhor permitiu isso? Eu estou lendo e eu estou falando para Deus, mas isso aqui é muito errado, como que o Senhor escolheu ele, né? Mas o outro parecia que estava mais errado ainda que Jeroboão e Roboão. Você não sabe qual que fazia mais coisa errada, né? Mas é tudo uma consequência deles todos achar que está fazendo isso, exatamente isso aí que eu estou lendo, é o que o senhor está falando, pastor, né? Tudo Isso mais é interessante, a vida do vivente, né? Muito tremendo. Nossa, essa semana eu falei, amor, eu tô meio doidinha assim com esse negócio da palavra agora. Porque, gente, lê o livro de Reis. Pastor Diego mandou a gente ler. Ele comentou e eu fui, né? E comecei a ler. Eu tô abismada. Abismada. E é isso que está sendo falado hoje. Sábado nós conversamos, né, lá na Beit, nós conversamos sobre isso, né? Quando eu trouxe o que a Parashá Shoftim fala ali sobre como deve ser a vida do rei. Ai, pastor, desculpa. Tranquilo. E é interessante, né? Isso porque a Torá ela precisa ser aplicada nas nossas vidas. Desde a vida do rei até as nossas vidas, e é interessante quando nós lemos a palavra do Eterno, dentro disso que nós estamos aprendendo aqui, tudo isso que nós estamos aprendendo aqui hoje,
nós vamos olhar em algum texto lá na frente como Israel está se portando, né? Porque nós vemos Israel diante de várias frentes de batalha. Mas o Eterno está falando, olha, não é pelas guerras que vocês estão travando que vocês devem se esquecer de como deve ser o meio, o acampamento de vocês. Não é pela pressão que vocês estão sofrendo que vocês devem ceder a imoralidades, a deixar as coisas no meio de vocês bagunçar. Porque se nós nos condicionarmos a mantermos o nosso acampamento santo, mesmo diante das pressões, e essa é a grande pegada aqui, né? A ideia aqui, essa teologia aqui é uma teologia de guerra mesmo, o que está acontecendo aqui. Então, mesmo diante dos desafios, não deixarmos isso se transformar em algo bagunçado. Pode falar, Pablito. Nunca se fez tão necessário, né? A gente procurar o auxílio do Espírito para entender a verdade, né? O Espírito da verdade, da própria palavra, né? Nunca se fez tão necessário como nesses tempos. Eu estava conversando ontem com o Rodrigo, de manhã, que nós estamos ajuntando muitos mestres e fabuladores e fanfarrões nas nossas vidas, no nosso cotidiano, muitas vezes, e não estamos procurando o poder revelador da palavra, né? É o único filtro que realmente temos para saber se é verdade, tudo isso que você está se encaixando, né? Você está falando hoje aqui, e estamos num tempo mais perigoso de todos. Eu acredito que nós precisamos entender de que sem a revelação do Espírito, nós podemos ir por água abaixo, nossa fé pode ser minada e contaminada, né? E isso que o Eterno está trazendo com esses estudos aqui. Gosto muito como o pastor Diego, você, pastor Joel, também traz esses apontamentos. E é necessário que a gente comece a profundizar mais, irmãos. A gente precisa profundizar mais. O Eterno está nos levando ao patamar superior, e isso é o que está sendo falado aqui, tá? E mesmo em tempos de guerra, que é a pergunta que o pastor Joel está fazendo aqui, o arraial tem que permanecer na ética, na moral e também na pureza ritual. É isso que o texto está dizendo aqui. E uma coisa, pastor Joel, não sei se você vai tocar aqui sobre agora de manhã, são quase 11 horas da manhã, hoje não tem problema, estamos em Shabat, é sobre quem são os que aptos para entrar na Assembleia do Eterno. O Eterno tem os seus, e quem não são aptos, né? Por exemplo, os Edomitas e os Misraimim, que são os egípcios, eles poderiam ser trazidos à tona aqui, e eles poderiam ser aptos, mas também os sodomitas, por exemplo, que eram da época de Ló, eles não poderiam, porque se eles estavam em contra de tudo isso que a gente está falando, todas esse conjunto de éticas e morais do texto da Torá, os sodomitas eram contra. Inclusive, não praticavam hospitalidade, que é um ponto central do judaísmo de Yeshua. Yeshua fala sobre isso, né? Então, há tanta coisa nesses textos dessa paraxá que vem se arrastando lá de Shoftim. Eu estive olhando o discurso, a palavra que o pastor Joel trouxe sábado passado, e as colocações foram muito pertinentes. A gente temos que ir lá no Instagram e olhar de novo, tá? Porque tem coisas lá que são textos. O pastor Diego também trouxe os outros dias uma coisa bem interessante, quando nós estivemos não está gravado, porque esse dia não foi gravado. Mas também Deus está nos levando a esse patamar e quer esse alicerce da gente, sabe? Então, irmãos, eu convido que vocês vejam Parashá Shoftim novamente, na semana passada, do Instagram. Escutem, escudriem, porque o Eterno está trazendo. E lá na Parashá Shoftim dizia: justiça, justiça perseguirá. E isso nós precisamos entender, que os nossos atos de justiça, alinhados com a justiça do Eterno, vão nos deixar numa posição privilegiada dentro desse reino.
Nós não somos nem judeus, nem cristãos. Nós pertencemos a um reino que é superior. E esse reino é trazido pelo nosso mestre, único mestre e Messias, Yeshua. Ele está todos os dias no nosso cotidiano e nas nossas coisas mais pequenas para nos chamar a atenção, nos fazer andar em santidade e nos ensinar o caminho. Nós precisamos estar atentos a isso, né? Então, em tempos de guerra, conserve seu arraial. Em tempos de guerra, contra suas vontades próprias, muitas vezes o pior inimigo somos nós mesmos. Queremos isso, queremos aquilo, trilhamos, andamos, corremos atrás de muita coisa. Nesse momento, procure saber se esse querer seu está alinhado com o querer do Eterno. Isso é que nós precisamos. Tá? Era um pouquinho pegando o trem do pastor Joel aqui, né? Amém? Amém. Amém. Alessandro. Aproveitando o gancho do pastor aí, outras vezes o pastor Joel, o pastor Diego já ministrou. O que é a ausência da Torá, né? Israel estava prestes a viver sem a Torá. No momento que Moshe vai e quebra as tábuas. Agora, para mim, isso aí já é perder uma guerra. Porque pensa, se você não tem essa aliança, não tem um parâmetro de o que é viver essa aliança. Aí é você entrar em uma guerra e não tem o que fazer mesmo. Então, para mim, é uma batalha perdida. A partir do momento que a gente reconhece essa aliança e começamos a andar com o eterno, que é que nós andamos? Aí nós mudamos o sentido da coisa. Muito bom, Alessandro. Ney, Eusete. Shalom, shalom, povo de Deus. Então, olhando para esse viés que o irmão Pablo colocou, né, da Parashá Shoftim, que justiça perseguirás, eu estava lendo e que me chamou a atenção essa semana, aqui o 23:15, aonde diz assim, ó, não entregarás ao seu senhor escravo, que tendo fugido dele, se acolher a ti. Contigo ficará no meio de ti no lugar que escolher, em alguma das tuas cidades, onde lhe agradar, e não o oprimirás. Então, olhando um pouco assim para a questão horizontal do nosso próximo, eu fiquei impactada com o cuidado do Senhor, porque ali no capítulo 22, o Senhor começa falando que se a gente encontrar o boi ou a ovelha, né, que está perdida, a gente tem a responsabilidade de ficar com aquele animal, não como uma propriedade, mas com o cuidado daquele animal até que o dono sinta falta dele e vir procurar e a gente vai devolver esse animal. Pelo menos foi assim o meu entendimento. E aqui nós sabemos que o escravo era propriedade do seu senhor, mas a instrução do Eterno, ela é muito diferente, isso me chamou a atenção, que como o povo deveria proceder com o escravo, né, não era capturar ele e entregar para o seu senhor, mas ele deveria acolher, dar um acolhimento, e mais do que isso, esse escravo ele poderia permanecer entre o povo. Isso quer dizer que é como se o Senhor estivesse devolvendo para essa pessoa a dignidade, uma chance de recomeçar a vida. E eu achei legal também que o escravo ele poderia escolher, pelo menos foi a minha interpretação, não sei se está certo, aonde ele gostaria de ficar, né. Então assim, é olhar para essa situação da pessoa que está vulnerável, né, ajudar que ela
consiga a ter uma vida diferente. E como Deus se preocupa com aquele que está fugindo, né, de uma situação de opressão, seja ela física ou ela emocional, enfim, trazendo para o nosso dia a dia. Talvez isso tenha me chamado a atenção, porque nós moramos aqui no Porto Alegre e tem um CRAS aqui perto. Então as pessoas batem muito aqui em casa, né. E eu sempre fico preocupada e digo: "Meu Deus", eu sempre fico preocupada em atender ali a necessidade, seja de uma comida, às vezes de uma conversa, às vezes de servir um café, e o Eterno ele é tremendo, né, e nos surpreende. A gente vê, assim, anteriormente uma instrução: "Não, você vai cuidar do animalzinho lá do seu irmão, do seu vizinho, mas o escravo, se ele estiver fugindo do seu senhor, cuida dele". Muito bem, muito bem. Por que Deus trata isso como um escravo? A Zete mesmo falou aqui que o escravo era propriedade do seu senhor. Mas por quê? Por que não deveria se entregar ao seu senhor? Não deveria, né, ele deveria ficar com o povo se assim ele escolhesse, né, e no lugar que ele escolhesse. E termina falando: "Olha, vocês não devem oprimi-los". Por quê? Pode falar, Graciela. Bom, eu penso, irmão, que o Senhor ama todos por igual, não é? O amor dele é por todos. É por aquele que é escravo, é porque está livre. Ele ama todos, todos ele ama igual. E ele nos chamou à liberdade. Ele promete isso para nós e ele quer, no seu coração, ele quer que todos nós sejamos livres. E ele dá o livre-arbítrio. Se o irmão quer ser livre, que seja livre, que fique onde ele queira estar. E é tremendo esse pedacinho aí, né? Porque essa porçãozinha, porque se nós levamos a aplicação do estudo da Torá, de viver na Torá, por hoje, se querem vir, venham, se não querem vir, não venham, mas se eles vêm e querem ficar, que fiquem. Vamos tratar eles bem, porque o Senhor também ama a todos, o Senhor ama também os cristãos. E é tremendo, sabe, isso tocou no meu coração muito isso, porque eu esta semana tive convivência com as pessoas que são da religião, assim, da religião, vamos dizer, não são cristãos, mas são... E eu sempre fui reaça a esse tipo de pessoas, sempre fui. Mas eu senti no coração do Senhor de que o Senhor vai fazer a obra nessas pessoas, e quem sou eu para impedir que o Senhor faça a obra se o Senhor quer me usar a mim? Então, eu pude entender nessa porçãozinha de que Ele é o dono da terra, tudo que é nela e a sua plenitude. Ele é o dono e Ele faz como Ele quer, com quem Ele quer e como Ele quer. Nós só temos que nos rendir a Ele, ser humilde, nos rendir a Ele, ser obedientes à sua palavra. E essa é uma parte que nós temos que fazer, que eu fiz esta semana, techuvá, pedir perdão para o Senhor. Senhor, me perdoa, porque eu sentia rechaço, eu não posso rechazar a uma pessoa que está na escravidão, que está na escuridão, que está com outro caminhar distinto. Porque o Senhor nos chama a luz, e Ele diz na sua palavra que nós somos luz e sal do mundo. E nós temos que ir e iluminar. Então, essa porçãozinha tão pequena, né? Mas fala tanto. A mim me falou muito. E é um período de nós fazer techuvá, não é? Nestes
40 dias. E eu, Senhor, eu quero amar também. Amar essas pessoas. E não impedir de que tu faça a tua obra, se tu quer sim, Senhor. Eu não sou nada, eu sou só um grão de areia nas tuas mãos, Senhor, de um vaso, mas aqui estou. E é Ele que faz a obra, não é, irmão? É Ele que traz a liberdade do coração. É Ele. É o Espírito que está por detrás da Torá. Não somos nós, senão é o Rua de santidade. Muito bem, muito bem. É interessante que esse texto ele nos leva a pensar algo. Durante toda a leitura de Torá, nós vemos algo de Deus sobre Israel. Deus falando sempre ao povo de Israel. Eu vos libertei do Mitzrayim, eu vos libertei do Egito, não retorne para lá. Né? Até a porção passada nós estávamos comentando um pouquinho também, falando em Shoftim, Deus fala para o rei, olha, você não deverá aumentar os seus cavalos, voltando assim para o Egito, né? Aumentando o seu poderio de guerra, tendo relações ali novamente com o Egito. E nesse texto, um pouquinho para cima, nós vemos o Senhor falando sobre o Egito ali também, olha, falando sobre os edomitas, né, também sobre os egípcios, mas a todo momento o Senhor fala, olha, não sejam como eles. Se um escravo saiu do seu senhor, fugiu do seu senhor e chegou ao acampamento de vocês, não transformem o acampamento de vocês em Egito. Assim como vocês foram escravos, não repliquem isso. Não repliquem isso. Né? E é interessante para nós pensarmos, porque muitas vezes, algumas situações que nós passamos, e o Senhor nos liberta, o Senhor nos resgata, e começamos a viver como livres, mas quando chega alguma pessoa na mesma situação em que nós nos encontrávamos, ou algo parecido, nós queremos escravizá-lo. Mentalmente, às vezes através das nossas atitudes, e a palavra do Senhor aqui não façam isso. Não repliquem aquilo que vocês viveram no Egito. Não se torne o Egito. Né? Não deixe que isso aconteça no meio de vocês. Né? Então, assim, lembre-se, vocês também foram escravos. Vocês também viveram sobre um jugo de um senhor mau. Não repliquem isso no meio de vocês. Acolham essas pessoas. Lembrem-se da graça e da misericórdia de Deus sobre vocês, sobre nós, né? Então, esse texto, ele, embora seja curtinho, é um texto com muito significado, como que eu posso usar a palavra aqui? É um texto muito rico em experiências para nós, tá? Nós não devemos replicar as situações que nós passamos. Porque muitas vezes nós queremos descarregar as situações que nós passamos na vida de outras pessoas, daqueles que se achegam a nós. Os nossos traumas, as nossas dificuldades, nós queremos derramar sobre essas pessoas. E a palavra do Senhor fala, não, eu resgatei vocês. Eu resgatei vocês. Vocês precisam viver como tal. E aqueles que se achegarem a vocês, né, não os oprimam. Não coloque sobre eles julgo, mas que seja um facilitador, né? Seja um facilitador do reino de Deus, não coloquem barreiras, né? É interessante, essa semana, dentro do mestrado, nós estávamos falando sobre etimologia judaica, né? Sobre aqueles que se convertem ao judaísmo e tudo mais e tal. E é interessante, o professor comentou algumas coisas sobre isso, sobre muitas vezes essas barreiras que são colocadas, essas dificuldades que são impostas ali, né? Então, e quando nós lemos o Novo Testamento, né, a Brit Hadashah, ali em Atos, o povo querendo colocar sobre os seus irmãos um jugo de qual já foram libertos e tudo mais, e nós vemos, o pastor Diego pregou sobre isso no sábado passado ali em Atos, né? Acho que foi sábado passado.
Eu acho que foi. Não, sábado retrasado. Sábado retrasado ele falou sobre isso ali, tá? E é interessante esse texto para nós pensarmos, tá? É muito interessante esse texto para nós pensarmos. Gente, então para nós finalizarmos aqui, o debaixo da árvore, algo interessante para nós pensarmos, que o problema espiritual aqui que Deus está tratando não é quando Deus está ausente. Não é quando a presença de Deus está ausente, mas é quando a presença de Deus está e nós queremos viver como se ele não estivesse. Tá? Voltando para o nosso texto ali, quando fala que a presença de Deus está caminhando no meio do assentamento de Israel. Então isso é muito importante para nós. As nossas guerras não são desculpas para vivermos de qualquer forma. A pressão do dia a dia não é desculpa para não sermos santos. Como Pablo disse ali, sem santidade ninguém verá o Senhor. Desafios nós teremos todos os dias, até que se complete a vinda do nosso Senhor. Mas nós precisamos pensar que a presença do Senhor está no nosso meio. E a minha pergunta para nós, para todos nós, seríamos: como está o nosso acampamento? O que o Senhor tem encontrado no nosso acampamento quando Ele passeia no meio, sobre o nosso acampamento? Né? Isso é algo para nós pensarmos nesse dia de Shabat. Né? Algo para nós pensarmos e reorganizarmos aquilo que precisa ser organizado, aquilo que precisa ser ajustado. Né? Então, o desejo do meu coração para todos nós hoje é que possamos pensar nisso. O que nós precisamos organizar nas nossas vidas hoje? Eu não sei qual que é a guerra que você está enfrentando. Eu sei das minhas, né? E o que nós precisamos organizar? Amém? Alguém quer compartilhar mais alguma coisa? Alguém gostaria de falar mais alguma coisa? O pastor, o senhor falando, vem tantas coisas na minha mente. E em Provérbios o Senhor fala, o Senhor não deixa ter fome a alma do justo, mas o desejo dos ímpios rechaça. O que trabalha com mão enganosa empobrece, mas a mão dos diligentes enriquece. O que ajunta no verão é filho entendido, mas o que dorme na cega é filho que envergonha. Bênçãos há sobre a cabeça do justo, mas a violência cobre a boca dos ímpios. E aí eu ouço muitas vezes você pensa que o seu campo de batalha é a fome, é a escassez, é a falta de dinheiro, é a falta de você ter tudo que você quer, é a falta de você ter o corpo que você deseja, o cabelo que você deseja, mas não é isso. É muito mais que isso, porque quando você tem tudo isso que eu falei, parece que você tende a esquecer a verdade do Senhor. E você fala, mas para mim terminar com isso que eu estou falando, o quê? Muitas vezes você tem tudo, mas daí você quer mais. E aí você perde um pouco o foco, porque você já tem tudo, então você deixa meio que Deus do lado. De vez em quando você dá uma agradecida, de vez em quando você até comparece, mas você não é frequente nas coisas que é do reino. Não é frequente estar lá na igreja, não é isso que eu estou falando. É com o próprio Senhor mesmo, em obediência ao que o Senhor quer de nós, né? Estou falando isso para mim também, em muitas coisas. E aí, hoje, o que é o jargão que a gente mais ouve falar por aí? O Senhor, Ele é amor. O Senhor não é amor? O Senhor é amor. A gente fala, mas Ele também é justiça. E sabe, essa semana, como que eu vi a justiça de Deus? Parece que na terra hoje a justiça de Deus está calada. Parece que só o homem fala. E aí, quando que essa justiça, de tanto que a gente fala, semana passada estudei muito sobre justiça, porque falou muito sobre justiça, né? Essa justiça termina quando a nossa vida termina.
porque daí não há mais tempo de conversão, não há mais tempo de renovação, aí é só você, Deus e a justiça. Então é muito triste isso, porque daí o livro da vida se fecha e o livro da justiça se abre, né? Quer seja para o bem, ou quer seja para o mal, das suas obras, da obediência. Nossa, cada dia mais eu tenho. Quando você começa a conhecer a palavra, né? Tem tanta coisa que você começa a ficar até meio maluco, assim, que você fala, meu Deus do céu, eu achei que estava tudo tão certo, porque eu estou fazendo tudo tão certo, eu oferto, eu dizimo, eu faço tudo, Senhor. Ah, eu só estou procurando meu trabalho, Senhor. Mas essas coisas te afastam. E aí vai chegar o dia, uma coisa que... a minha preocupação maior do Shabat é o quê? Não é religiosidade, não é um temor tão grande, porque o pastor Diego falou, e o Pablo também já falou, que você viver o Shabat alegra o coração de Deus, né? Já pensou? É uma coisa boa para você que alegra o coração de Deus, né? É uma coisa muito tremenda. Então, é sobre a justiça. Na verdade, era a justiça, né, que eu queria falar, dos livros que se abrem e do livro que se fecha. É isso aí. Shabbat Shalom. Beijo. Amém, amém. Isso é interessante para nós, né? A Salete falou algo que é interessante, né? Que às vezes as nossas guerras não é só quando nós temos escassez de alguma coisa, falta de dinheiro, ou falta daquilo, ou falta daquilo outro, né? Mas a nossa guerra também ela acontece quando Deus nos dá tudo. E nós precisamos entender, quando nós temos tudo e nos esquecemos de Deus, talvez seja mais perigoso do que quando nós não temos nada. Porque o ser humano ele tem essa tendência de se agarrar ao eterno quando ele está em apuros. Não é verdade? Porque quando nós estamos em perfeita saúde, em situação financeira bacana e tudo mais, nós queremos viver a nossa vida. Mas existem guerras que precisam ser travadas aí também. Guerras em saber lidar com aquilo que o Senhor nos deu, nos permitiu, sem nos perdermos. Que eu creio que seja o maior desafio dentre isso. Como eu sei lidar com essa situação? Me vem muito aquele texto de Paulo. Eu sei o que é estar bem, eu sei o que é estar mal, né? Eu sei o que é ter muito, mas também sei o que é ter pouco. E é interessante que isso não muda diante da minha vida com Deus. Isso é importante para nós, tá? Isso é importante para nós. Povo de Deus, meus amados, que o Eterno nos dê sabedoria e entendimento, que o Ruach testifique aos nossos corações tudo aquilo que nós conversamos hoje. Que possamos meditar sobre tudo isso que nós conversamos, sobre a palavra do Eterno. Que o Senhor traga ao nosso coração, né? Que possamos refletir sobre tudo isso que nós conversamos. Foi uma manhã muito gostosa, tá? Faz tempo que eu não apareço por aqui, né? E foi uma manhã muito gostosa mesmo, assim, para mim. Foi fantástico, sobrenatural, assim, podermos trocar essas experiências, tá? Que o Eterno abençoe vocês, que o Senhor faça repousar sobre cada um de vocês o seu Ruach, justamente gerando esse entendimento, esse conhecimento da Torá dele, né, gravado em nossos corações. Amém? Vamos orar então para que possamos encerrar. Alguém quer compartilhar mais alguma coisa, falar mais alguma coisa?